E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje, como você viu aí no título do vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre as diferenciações sobre aquele que é reacionário e aquela pessoa que ela é conservadora. Tá havendo um debate muito grande por causa de toda essa questão que a gente está vivendo de pandemia e de coronavírus, até que ponto a pessoa ela é conservadora e até que ponto essa pessoa ela é reacionária. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, porque talvez você mesmo se considere como uma pessoa conservadora, mas não age como uma pessoa conservadora. E exatamente o oposto, você age simplesmente como uma pessoa reacionária. E eu vou dar inclusive alguns exemplos sobre isso. Mas para esse vídeo não ficar chato, não ficar técnico demais, você sabe que essa não é a proposta aqui do canal, é para a gente conversar, qualquer pessoa poder entender aquilo que a gente está dizendo aqui no vídeo. O reacionário basicamente é aquele que simplesmente reage a uma ideia contrária àquele que ele defende, que ele acredita. Então, tem determinada ideia, uma pessoa ela tem uma ideia, um posicionamento diferente daquela que ela tem, então ela simplesmente vai reagir àquilo, ela vai tentar de todas as formas reagir àquela posição contrária a ela, simplesmente sem analisar os argumentos, se aquilo cabe, se aquilo não cabe, se aquilo está dentro do espectro do entendimento ideológico dela e etc. Então, é um posicionamento muito problemático quando a pessoa ela age simplesmente como uma pessoa reacionária, porque ela deixa, de certa forma, de analisar os fatos, de analisar aquilo que ela acredita. E, de certa forma, ela já passa a deixar para trás tudo aquilo que ela se diz ser, por exemplo, quando ela se diz ser conservadora, para ser simplesmente uma pessoa reacionária, porque ela acha que ela deve fidelidade extrema, por exemplo, a um político que ela veio eleger. Agora, por outro lado, a pessoa que ela se considera conservadora, primeiro ponto em relação ao conservador é que ele tem um ceticismo político, então ele não acredita em tudo aquilo que é dito para ele, e sempre que algo é dito, é passado pelo político que ele elegeu ou não, para aquela pessoa que é conservadora, ela analisa aqueles fatos, ela analisa aquela situação, e aí ela cria então o entendimento dela, sem necessariamente endossar aquilo que o político que ela elegeu defende, porque ela tem um ceticismo político, ela tem um senso crítico daquilo que está ocorrendo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no Brasil que vai ficar bem claro. O estado de São Paulo ele começou um monitoramento com a ideia de fazer um monitoramento das pessoas para saber se está havendo aglomerações e aí eles vão conseguir monitorar essas pessoas. Isso é um absurdo, de certa forma, porque eles estão utilizando de prerrogativas que não existem na Constituição, eles não podem fazer isso, não há essa previsão constitucional. E o governo do estado de São Paulo entrou em contato com as maiores operadoras, que é Vivo, Claro, TIM, a Oi, né, as 4 maiores, 5, se não me engano, faltou mais uma, mas entrou em contato com todas elas e vai fazer um monitoramento. Então, se tiver uma aglomeração de pessoas, né, se a rede de comunicação lá das operadoras identificar uma aglomeração de pessoas, isso vai ser identificado. E todo mundo criticou essa ação, as pessoas que hoje apoiam o presidente criticaram essa ação, mas para você ver que qual é a diferença do reacionário para aquela pessoa que ela tem um ceticismo político, que ela é uma conservadora. Um pouco antes dessa medida do governo de São Paulo, o Ministério do Bolsonaro, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, ele adotou uma medida praticamente idêntica. Haveria um monitoramento também das pessoas através dos telefones celulares, através das operadoras, e isso, por muita gente que apoia o governo federal, passou a endossar essa situação, falar que isso não era algo muito problemático, que não tinha problema, e eles adotaram primeiramente essa postura. Então, como isso veio do governo federal, como isso veio daquele político que eu elegi, essas pessoas começaram, num primeiro momento, a endossar esse posicionamento, essa medida do governo. Quando isso partiu de um opositor político, que é o do João Dória, que é o governador do estado de São Paulo, e ele veio com essa mesma medida para poder fazer o monitoramento das pessoas,
eles começaram a criticar. Então você vê aí uma diferença clara entre aquela pessoa que ela é simplesmente uma reacionária e uma pessoa que ela é uma conservadora. Porque o conservador, ele vai olhar aquela posição, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal, e vai ver que aquilo ali não é uma atitude conservadora. Vai ver que há um perigo sério de constrangimento, de ferimento das prerrogativas fundamentais, e ele vai criticar essa postura, seja ela do partido que ele elegeu, do governador, do presidente que ele elegeu, do candidato que ele elegeu, seja daquele opositor político. Então ele primeiro analisa os fatos e após ele analisar, ele tira uma conclusão, e se essa conclusão for no seguinte sentido de criticar aquela posição, ele vai criticar, mesmo que ele esteja criticando aquele político que ele tenha eleito. E isso não significa enfraquecer essa pessoa. Isso significa que você está exigindo que ela haja da forma como ela prometeu que ela agiria. Então eu queria que você ficasse com essa reflexão, podia dar mais exemplos, mas eu acho que esse foi bastante claro. E tome esse cuidado, porque às vezes você se entende como uma pessoa conservadora, mas na verdade você simplesmente age como um reacionário. E isso é muito ruim, isso inclusive é muito ruim para aqueles que querem que a direita ganhe força no Brasil, que ela tenha um pouco mais de protagonismo. Hoje tem um governo com todos os seus problemas, mas ainda assim um governo de direita. Então é bom para vocês terem essa análise, porque essa é a única forma que a gente pode fazer para poder crescer com a direita, não de enfraquecer ela, tudo bem? Então eu vou deixando esse vídeo aqui, não esquece de compartilhar. Se você tiver gostado, me ajude a compartilhar essas ideias para a gente poder crescer o canal. Deixa seu like, que isso ajuda muito, vai fazer com que esse vídeo seja passado para outras pessoas. Deixa seu comentário também, que isso ajuda muito aqui no algoritmo. E se inscreva no canal, não se esqueça de inscrever. E se você já tiver inscrito também, ative o sininho, que sempre que eu postar um vídeo, você vai estar recebendo ele, beleza? Então um abraço e a gente se vê em breve.